atrapalhando nesse desempenho. Às vezes a autoestima em baixa, a própria depressão, que a gente já aprendeu aqui no programa, que ela pode ser nutricional também, assim como pode ser emocional. Então são vários fatores, e tem maridos que falam assim, minha mulher não está dando conta, eu não estou aguentando mais isso. Tem que investigar para entender o que é, né, doutor? Tem. A relação hoje entre o casal muitas vezes está muito robotizada, né? Aquela questão assim, deu vontade, vai lá e faz. Não tem toda aquela questão de sedução que envolve, essa questão do excesso de peso, né? E para quem não sabe, o Brasil foi o país que teve o maior índice de ganho de gordura do mundo inteiro durante a quarentena. E aí a baixa autoestima impacta muito mais a mulher do que o homem. Logo, a mulher, para ter ali atividade sexual, tem que ir no escuro, não pode tirar a roupa inteira. Então todos esses fatores associados ainda à pressão do marido, né, para ter relação, isso atua no nervosismo, e nós sabemos que o psicológico ele impacta de maneira positiva ou negativa, né? Tanto que existe aí a ejaculação precoce, né? Que são as pessoas que não conseguem, na verdade elas atingem o ponto máximo aí da atividade sexual em poucos segundos ou minutos. Isso também tem uma correlação com a ansiedade, então tem um papel aí mental, onde o tratamento é justamente esse, psicoterapia e em alguns casos remédio antidepressivo, ansiolítico, para resolver. Então, a principal causa realmente não é uma causa hormonal, mas sim uma causa mental que deve ser investigada aí em todas as pessoas, independente da faixa etária. E como a mulher é mais susceptível, mais sensível, oscila mais nessa questão temperamental por conta do ciclo menstrual, a maioria das vezes a grande causa aí da baixa libido feminina é o fator mental. E o Leonardo Anjo tem perguntas de ouvinte. O Léo tá nas ruas. Diga aí, Leonardo. Robson, Cássia, doutor Lucas Pechel, eu já tô aqui nas ruas com as pessoas já para perguntarem aí pro nosso doutor sobre o nosso tema de hoje. Essa perda de vontade sexual feminina. Você sabia que tem alimentos, a nutrição pode auxiliar nisso, meu querido? Seu nome? Vanderlei. Você estava me contando que você é diabético e tem pergunta pro nosso doutor. Tem sim. Doutor, a pergunta que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: eu sou diabético e a minha vontade de namorar, meu apetite sexual, ele diminuiu, mas muito, muito, muito. O senhor acha que o diabético que está causando isso, o que eu tenho que fazer? Procurar uma orientação médica? Responde aí, por favor. Obrigado pela participação, Robson, Cássia. Doutor Lucas Pechel, daqui a pouco eu volto. Essa, né, no caso dos homens, é também uma causa muito comum. Não somente a diabetes, seja ela tipo 1, tipo 2 ou outra, mas qualquer caso de hiperglicemia pode atrapalhar sim. A glicose alta, né, a gente sabe que ela traz muitos problemas para a saúde, não apenas problemas renais, que é a maior preocupação, mas ela traz problemas também vasculares. No caso do homem, para ele atingir a ereção, precisa ter uma circulação sanguínea adequada no órgão. A partir disso, tem a ereção. No caso de pessoas que têm diabetes, se a diabetes está desequilibrada, descompensada, seja pelo medicamento ter perdido a ineficácia, né, ou pela alimentação ruim, esse problema de circulação vai acontecer. Ou seja, a diabetes pode atrapalhar, principalmente nos homens, e aí que vem essas medicações estimuladoras, né? E o mais comum delas é o Viagra, que estimula justamente a circulação no homem. Viagra que não é uma medicação exclusiva do homem, mas também é da mulher. Então, mulher que tem diabetes tipo 1, tipo 2 e tem alguma queixa sexual, o sildenafil, Viagra ou qualquer outro similar, é uma indicação justamente para melhorar. Mas precisa lembrar que não é tomar só essa medicação. Tem que corrigir a dieta, reavaliar o uso da medicação, porque pode ser que a glicose esteja ficando alta mesmo tomando remédio. Então quer dizer que mulher pode tomar o Viagra e que funciona, não precisa ser o feminino não, pode ser o azul mesmo, é isso? Então, existem as indicações, né? No caso da mulher, por exemplo, se ela toma anticoncepcional, provavelmente pode atrapalhar a libido. Se ela tem depressão, pode atrapalhar, excesso de peso, pode atrapalhar. E aí, nesses casos, a sildenafil ela não vai ajudar. Então, em situações bem pontuais. Mulher geralmente com a faixa etária mais avançada e que tem algum problema de circulação na área. Geralmente, esses problemas acontecem em pessoas com diabetes. Certo. O ouvinte perguntou aqui o seguinte, ele quer saber se tem medicamentos que, junto com o anticoncepcional, podem diminuir a libido. Diz que depois que a esposa começou a tomar o anticoncepcional junto com o Roacutan, que a libido dela diminuiu muito. Ele quer saber se isso é possível e se tem a ver com esse tratamento.
Tem relação sim. O próprio anticoncepcional, que tem inúmeras indicações, não somente como método contraceptivo para evitar a gravidez, mas em alguns casos no tratamento da endometriose, síndrome dos ovários policísticos, dentre outros. Ele faz com que todos os hormônios na mulher fiquem mais baixos. Todos não, a maioria deles fiquem baixos. Inclusive a testosterona e estrogênio, que tem a ver com a libido. A isotretinoína, que é uma medicação aí utilizada para tratamento da acne, o qual o nome comercial mais vendido é o Roacutan, ele ocasiona um ressecamento de todas as mucosas, seja na boca, seja nos olhos e também na região da genitália. Ou seja, pouca lubrificação vai ocasionar dor e desconforto no ato sexual. Ocasionando dor, desconforto, a mulher perde o interesse. Então aí agora tem duas coisas que vão atrapalhar na libido dela. Existem cremes tópicos, né, cremes na região que melhora a lubrificação, e aí no caso se ela está fazendo uso do remédio, provavelmente um médico prescreveu. Para ela conversar com um médico, a médica aí que prescreveu esse remédio para acne, porque tem sim ativos que utilize e melhora essa lubrificação, fazendo com que o desejo sexual volte. Agora, doutor, uma dúvida aqui. Você falou sobre o Viagra. Na realidade, não é só o Viagra, né? Tem outros medicamentos que têm o mesmo efeito, não é isso? Agora, doutor, no caso no homem, esse medicamento tipo Viagra, sildenafila, taldenafila, é para manter a ereção. Ele não faz você ter desejo sexual. O desejo você tem, e é isso aí. O Viagra vai ser esse estimulador, no caso de para poder manter a ereção. Acontece na mulher o quê? O que acontece na mulher para chegar ao ponto de um Viagra ajudar? Eu não entendi. Você pontuou muito bem, Robson. Hoje, muitos jovens, né, 20, 30 anos, têm feito uso aí da tadalafila, do sildenafil, para a questão de atividade sexual. Mas ele não melhora o desejo. O desejo é o homem, por exemplo, ter ereção involuntária de manhã, é o homem ter sonho erótico, é ter o desejo por alguém do sexo oposto, enfim. O Viagra ou qualquer outro similar não faz isso. Né? Ele faz somente ter ereção por estimular uma circulação sanguínea maior no órgão. No caso da mulher, é a mesma coisa. Pessoas que têm problemas de coração, pessoas que têm diabetes principalmente, a circulação sanguínea em regiões periféricas é menor. Então chega menos sangue na genitália masculina, menos sangue na genitália feminina. Logo, qualquer medicação que estimula chegar sangue naquela região vai melhorar a lubrificação, vai melhorar a sensibilidade e dessa forma pode contribuir. Mas desejo sexual, né, que a gente fala de tesão, de imaginar, de sonhar, essa medicação não faz isso. Aí tem que ser hormônio mesmo. Tá certo. Agora 14 minutos para as 3. Olha, vá aproveitar na Ótica Carijões a lente multifocal digital, fotossensível, que clareia e esclarece. Volta para mim, Peixe, que eu vou chamar para a live, tá? Volta para mim depois do Robson, só para eu chamar para ele. Quanto tempo tem intervalo? Uns 3 minutos? Mas é bom interagir, né, Júnior? Lente com filtro para luz azul, pensadas para a vida digital, smartphone, tablets, computadores, TVs, por apenas 2 minutos dá para falar uma coisa. Serviço essencial e está atendendo normalmente com todos os devidos cuidados. Óticas Carijões, ligue 32 13 12 09. 32 13 Tem gente de Teoflotônio. 12 09. Óticas Carijões, agora 13 para as 3. Enquanto a gente está no intervalo, vem para a live porque o papo continua aqui, ó, no Facebook ou no canal do YouTube. Só digitar Rádio Itatiaia ao vivo, a gente vai respondendo também as perguntas de quem mandou pelas redes sociais. Vamos lá. Oi, gente. Enquanto estamos no intervalo, vamos bater papo aqui? Doutor, chegaram perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Elvis Kerley perguntou o seguinte: se libido baixa pode ser por falta de preliminares bacanas e quentes, segundo ele. Com certeza. Eu até mencionei isso anteriormente. O homem ele tem uma resposta sexual muito mais rápida do que a mulher, né? Isso se dá pelo fato de ter 10 a 20 vezes mais testosterona do que a mulher. Tanto que quando a mulher faz uma reposição de testosterona, ela fala, gente, eu estou parecendo homem, eu estou tendo desejo a todo momento. E justamente pela essa carga hormonal de testosterona inferior na mulher em relação ao homem, essa questão de estímulo conta muito. Então, os estudos mostram que só da pessoa imaginar em sexo produz mais testosterona. Só de ver algum filme produz mais testosterona. De ver uma imagem do sexo oposto, uma pessoa atraente, estimula a testosterona. Então as preliminares também são importantes, porque a mulher não tem essa quantidade de hormônio tão grande igual ao homem, e se o homem estimular, muito provavelmente a resposta vai ser muito positiva. Então,
os amigos de plantão, homens de plantão aí, vamos estimular, vamos fazer carinho na mulher, porque isso vai ser bom para os dois. Ó, eu costumo dizer, doutor, que o ponto G da mulher, ele é no ouvido. Começa pelo que a gente ouve, porque pensa, depois de um dia cansativo de trabalho, a pessoa chega e aí vamos lá, não é assim que funciona, né? Tem que ter todo o processo ao longo do dia, né, doutor? É prova disso, se a gente for avaliar esses filmes que tem aí em canais Netflix, dentre outros, as mulheres adoram muito esses filmes que tem essas questões de preliminares, né? Já os homens não gostam tanto. Não tem paciência, Não tem né? paciência para isso. Gente, vamos aprender um pouquinho com... Eu não vou ficar citando o nome aqui, não. Vamos voltar pro ao vivo agora, vamos lá. Até porque 50 tons de cinza também não precisa chegar nesse ponto. Tem outra agora, 365, pois é. Se perguntar a mulher, a maioria já assistiu. Agora homem, às vezes fala que viu um início e não teve paciência. É, exatamente. Aí fica assim, isso é porque o cara tem dinheiro. É, exatamente. Queria ver se fosse um pobre dando uns tapas pra mulher, se ia gostar. Eu já ouvi isso tudo. Agora faltando 10 para as 3, o Ailton do Vale está de volta com informações do trânsito. Alô do Vale. Atenção, você motorista que está dirigindo Tem pelo quantos apps, bichinho? do anel rodoviário. Trânsito está congestionado no trevo do bairro Califórnia até a chegada à Praça São Vicente. A polícia militar já acionada para verificar se há acidente ou veículo com defeito nesse trecho. Fato é que enquanto isso, você ouvinte do tarde.com vai pegar logo a pista marginal sentido Vitória, que está fluindo bem melhor. Já no sentido Rio de Janeiro, trânsito intenso apenas a passagem pelo viaduto sobre a Avenida Muita pergunta aqui, não vai dar tempo de responder nem metade. Só falar pro Instagram, eu abri pergunta lá. Ah, ótimo. No final a gente chama então. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Repórter Ailton do Vale. E continuamos aqui a conversar com o Dr. Lucas Pechel, Força do Hábito. O papo de hoje é sobre a libido feminina. Pois é, e a gente trazendo várias dúvidas dos ouvintes aqui. Vamos para a participação pelo WhatsApp? Vamos lá que tem pergunta. Meu nome é Paulo, moro no Castelo. Minha mulher está sem vontade de fazer sexo. E ela pediu para perguntar, será que é pelo motivo dela estar meio gordinha? Vocês podem me ajudar? Ótima pergunta, Paulo. Nas mulheres, de modo geral, em primeiro lugar que a gente observa na prática é o estresse ou uso de anticoncepcional. Em segundo lugar, a gente deve pensar nessa questão de autoestima. Então a mulher ela tem uma necessidade de ser cuidada, do marido passar segurança, receber elogios, etc. Porque a mulher ela sofre muito mais com essa questão de autoestima do que o homem. O homem ainda ele está um pouquinho acima do peso, algo que não é saudável. Entre os amigos vai de uma gozação, vai de uma brincadeira ou outra. Mas a mulher ela tem uma cobrança diária dela, do marido e da sociedade. Então o excesso de peso pode sim impactar na baixa autoestima que leva à insegurança que inibe a mulher de ter atividade sexual com o marido, ou se entregar, enfim, ela fica muito preocupada. Então o excesso de peso pode sim correlacionar tanto por essa questão de autoestima, por questão hormonal. Até porque o excesso de peso leva a alterações hormonais, principalmente ocasionando a redução da testosterona. Então, tanto por hormônio, tanto por essa questão mental de autoestima, o excesso de peso impacta no homem e na mulher. Agora o Léo está de volta, está nas ruas com mais perguntas para o Dr. Lucas. Legal, pessoal, eu tô de volta aqui, agora com uma moça bonita para falar no microfone da Itatiaia. Seu nome? Michele, Tudo bem? tudo jóia? Mora onde, Michele? Eu moro no bairro Bonfim. Me fala uma coisa, sua pergunta pro nosso doutor Lucas. Boa tarde, doutor. Eu perdi muito a vontade e então eu fico sem saber se eu tenho que estar procurando um médico ou se eu tenho alguma coisa que eu possa estar resolvendo dentro de casa mesmo, alguma alimentação, alguma coisa que eu possa fazer ou estar procurando um médico. Tá bom, muito obrigado, viu, querido? Impressionante como é que isso atinge as pessoas, né? Jamais imaginei encontrar tanta gente com falta de vontade sexual aqui nas ruas. Muito obrigado, doutor Lucas Robson Cássia. Tamo junto. Então, esse questionamento, essa dor da Michele, né, que é baixa libido,
Isso impacta, como eu disse, pelo menos 45% das mulheres sexualmente ativas, né? Então, se a gente for pegar aí de 18 até 50, 60 anos, quase a metade tem esse problema. Mas é algo muito pouco comentado em mesas, em redes sociais, e a pessoa acaba acostumando com esse problema. Como eu disse, são várias causas. Na mulher com a faixa etária mais avançada, geralmente é menopausa. Na mulher mais jovem, anticoncepcional. Na mulher de meia idade, insônia, depressão, uso de antidepressivos, problema na relação ali com o marido, estresse, discussão. Então nós precisamos tentar identificar, porque dependendo da causa, a gente consegue achar o tratamento. No caso da diabetes, a gente controla a glicose e, como eu disse anteriormente, utiliza o sildenafil, o tadalafila. Na menopausa, a reposição de estrogênio e testosterona. Na mulher mais jovem, rever o método contraceptivo, retirando o anticoncepcional por via oral ou injetável e substituindo, por exemplo, por um DIU de prata, DIU de cobre. Se for a depressão, avaliar qual o medicamento está sendo usado e se pode ou não trocar. Porque a sertralina, fluoxetina, paroxetina, escitalopram são medicamentos que impactam de forma negativa, ao contrário da bupropiona, que é uma medicação que impacta de forma positiva. Então precisa identificar a causa, porque aí a gente vai direto no tratamento. Olha, tem algumas perguntas aqui e eu vou colocar os 2 pontos porque chegaram das 2 formas. Tem um ouvinte dizendo que tem 56 anos e desde que iniciou a menopausa há 4 anos, ela não tem vontade de ter relação sexual e quando ela tenta, dói demais o que ela deve fazer. Já tem outros ouvintes aqui, outras mulheres inclusive, dizendo que depois do início da menopausa o desejo sexual aumentou. Tem um padrão, doutor? Porque para algumas mulheres a menopausa aumenta o desejo, para outras diminui. Por que isso está acontecendo? No caso da mulher de 56 anos, né, que entrou em menopausa, o simples fato dela falar da dor na atividade sexual e ressecamento mostra uma deficiência de estrogênio. Se não tiver contraindicações, o médico pode fazer a orientação e a reposição do creme. Estrogênio que pode ser feita a reposição seja em adesivo, em creme vaginal, várias outras formas. Se ainda assim a libido não melhorar, testosterona. Nas mulheres de uma faixa etária mais avançada que experimentam justamente o contrário, isso pode ser muito uma questão mental. Às vezes o relacionamento anterior melhorou, trocou de namorado, às vezes trabalhava muito, tinha estresse e acabou resolvendo isso, mas do ponto de vista hormonal nada explica, até porque os hormônios começam a cair por volta dos 25 a 30 anos, e no caso da mulher, tem a pausa hormonal aí entre os 45 e 55. Então, no primeiro caso, hormônio baixo. No segundo caso, provavelmente fatores externos, né? Então, a relação melhorou, diminuiu o estresse, passou a cuidar mais do corpo, que aí são casos e situações completamente diferentes, mas que podem sim acontecer. Agora, tem também a natureza da pessoa, né? Tem pessoas que são pessoas que gostam de sexo desde novinho, né? Pessoas mais são as sexuais, não sei se o termo seria esse, mas... E tem pessoas que são mais devagar, naturalmente, a natureza da pessoa. E quando a natureza é essa, é conveniente brigar contra a própria natureza, doutor? Eu acredito muito em natureza, mas eu acredito também em educação sexual, né? As pessoas hoje que têm uma faixa etária de 50, 60 anos, geralmente, antigamente, era um assunto muito pouco debatido dentro de casa. Então, às vezes, aprendi isso com o passar dos anos, em TV, enfim. Hoje, a questão de educação sexual ainda é um tabu, mas ela precisa ser conversada de uma forma mais aberta dentro de casa para que os próprios pais, enfim, quebrem determinados tabus, expliquem como lidar com isso e dessa forma a pessoa se torne uma adulta muito bem resolvida sexualmente. Então é comum, por exemplo, de eu atender paciente que fala abertamente isso, vai com a filha no consultório. Em outros casos, eu já vi relato da minha família mesmo, por exemplo, a minha mãe comentando, a minha mãe tem 64 anos, ela fala, olha, na minha vida ninguém nunca conversou isso comigo dentro de casa, e eu senti falta, né? Então, assim, essa questão de educação sexual é importante debater e falar como algo totalmente normal. Até porque de cada 10 mulheres, quase 5 têm esse problema. Então, a gente precisa conversar a respeito disso, da mesma forma que conversamos com excesso de peso, atividade física, qualquer outra coisa. Uhum.
A Marília Santos mandou um depoimento muito legal aqui. Ela falou assim, olha, o peso atrapalha, eu emagreci 42 quilos, estou com 50, meu marido e eu nunca estivemos tão bem. A menopausa não me atrapalha, estou me cuidando. Bora malhar que melhora tudo, foi o que ela disse aqui. Essa perda de peso, ela melhora em 3 pontos. O primeiro, autoestima. A pessoa que emagreceu, ela se sente melhor com o corpo e tem mais confiança, né? Em segundo lugar, questões hormonais. Quando emagrece 42 quilos, não somente glicose, colesterol, triglicérides e pressão melhoram, mas também os hormônios melhoram. E essa questão do terceiro caso é que o marido viu a mulher mais magra, mais bonita, mais charmosa, então muito provavelmente ele está procurando ela mais vezes. Então, tem tudo a ver. E o emagrecimento não melhora somente a questão sexual, mas diversos outros aspectos. Então, quem está acima do peso, vão tratar de fazer uma dieta, uma atividade física, para ter saúde e bem-estar. E o sexo também é aquela coisa, quanto mais você faz, mais vontade dá, né? Se ficar muito parado e tudo, né? Vai ficando ali meio que dormente, esquece da coisa, né? Então é importante estar sempre em atividade, né, doutor? Com certeza, a própria atividade sexual já estimula a produção de mais hormônios. Então essa questão é igual a atividade física, né? Quando você para de exercitar, quando vai voltar tem dor nas articulações, tem preguiça de fazer. E depois que você pratica exercício todos os dias, você fica viciado. Então é mais ou menos a mesma coisa. Certo. Doutor, e tem muitas perguntas aqui. Você já me disse que vai abrir lá no seu Instagram caixinha de perguntas para responder aos nossos ouvintes, né? Então deixa todos os canais aí. É o arroba, né? O Instagram é um arroba DR de doutor, é DR Lucas Penchel, Penchel CHEL. E aí é só ir lá nos meus stories, eu abri lá para pergunta. Pode mandar perguntas sobre qualquer coisa, não somente libido baixo, que vai ser um prazer responder para vocês e sanar essa dúvida. Obrigada, doutor. Valeu. Na hora de encerrar, o Robson Cisma fazer pergunta, eu arrumo um infarto aqui. Deu muita audiência, viu? Muita pergunta chegando. Aqui no YouTube, Instagram. Eu só cheio de dúvida com relação a isso. É que eu falei, quase ninguém comenta, não tira dúvida. E aí, quando... Mulheres têm vergonha. Vergonha. Vergonha de falar. E tem aquele negócio também de virar e falar assim, tipo, mulher tem que preocupar com isso, essa coisa de homem. Exatamente. Exatamente. Nossa, a quantidade de mulher que nunca teve orgasmo na vida, gente. Muito. Muito. Dá um desespero. Muito comum. Porque é um sofrimento para a mulher ficar numa situação assim. E elas acham que isso é normal. Faz parte. Acostuma com aquilo e acaba virando normal, né? Agora mandou uma foto melhor. E perguntar sobre o chá. Hoje eu tô com chá verde, hibiscus e chá preto. Diurético, antioxidante e termogênico. Ó, a Cássia tá ficando fininha. Tá mesmo? A gente tenta, doutor. Perdeu mais de 5 quilos, hein? Rapidinho. Existe relação do cortisol alto e testosterona baixa? Existe sim, tá? Cortisol alto altera tireoide, pode alterar a testosterona também. E glicose. Muita atenção. Ginecologista consegue orientar com a libido baixa. Então é o melhor profissional, tá, para isso. Ginecologista, endócrino. Mas em alguns casos tem que procurar uma sexóloga ou sexólogo. Mas vai primeiro no médico para tentar identificar a causa. O representante da OMS ressaltou que pessoas jovens e saudáveis morreram e ainda não se sabe totalmente as consequências de longo prazo da infecção para aqueles que sobrevivem. Gente, eu vou lá então. Tô indo lá na Extra, vou gravar. Ah, você quiser gravar? Eu já tô aqui, já faço tudo de uma vez. Ah, entendi. Que aí fica mais fácil, né? Cássia, Oi, agora vai ser só entrevistado? Fazendo favor? Agora é o... Doutor. Não, a Marinela. Acabei de mandar a foto aí. Ela mandou outra foto? Mandou. Só respondendo os entrevistados aqui. Gente, eu vou lá. Boa gravação, Tchau, viu? Obrigado. Muito Até semana que vem. obrigada. Até semana que vem. Tchauzinho, até mais. Pensando aí no que a gente vai fazer. Tá. Acompanha ela aí, viu? Se comer chocolate de novo, você me... Tô vigiando aqui, doutor. Tá pesado. Então, gente, agora nós vamos fazer a gravação da
tamanho da rádio. Muitíssimo obrigado pela presença. Vai ficar salvo agora no IGTV essa live que a gente falou sobre libido feminino. Fui! E aí, tá bom?